Olá, meus amigos e minhas amigas, este é o meu canal para juntos rezarmos e estarmos no mundo de fé e de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aclamar a palavra de Deus cantando. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. E aqui no Evangelho vai falar um pouco sobre a dinâmica de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diz aqui: eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Eu não falo de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora antes de acontecer, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco desta mensagem, um pré-anúncio dizendo de como Jesus iria passar e de quem iria o trair. No Evangelho da liturgia comentada de hoje nos convida a refletir. Jesus, depois de uma aula prática para os discípulos, lavando os seus pés, de se colocar a serviço, numa atitude de humildade e serviço, orienta-os no sentido de conscientizá-lo de que a missão confiada a eles deveria ser exercida no espírito da humildade e do serviço. E nós também devemos colocar a nossa missão, o nosso serviço no sentido de humildade, simplicidade. Jesus conhecia a fundo os seus escolhidos, sabia de suas qualidades, mas conhecia também as suas fraquezas. Por isto ele estava sempre alertando sobre o perigo da vaidade, deles se deixarem contaminar pela mentalidade do mundo e transformarem a autoridade a eles outorgada em vaidade. Esses alertas de Jesus vale também para nós que somos seus discípulos de hoje, principalmente para os que exercem cargos de liderança na igreja. Quando lavou os pés dos discípulos, Jesus inverteu o sentido da autoridade, mostrando-nos que a autoridade de quem recebe um cargo de liderança é estar por baixo e não por cima, querer ser o melhor, querer ser o mais importante. É servir e não ter a pretensão de ser servido. Toda autoridade é poder para servir.
Numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, sim pelo seu amor a Jesus, transformando em serviço. Transformado cada vez mais em serviço, que é o principal. Lavando os pés até mesmo do seu traidor, Jesus nos ensina que não devemos escolher a quem servir. Devemos servir a todos sem distinção de raça, de cor, de religião, até mesmo os nossos inimigos. Ele nos mostrou com as suas atitudes a importância de nos entregarmos ao amor, serviço, de vivermos a humildade. O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se Jesus, o mestre de todos os mestres, se inclinou para lavar os pés dos discípulos, nós também devemos fazer o mesmo. Um líder, quando comprometido com a causa do reino, não busca honrarias, o que ele quer mesmo é servir, nada além de servir. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com essas palavras, Jesus enfatiza a importância de acolher os seus enviados, aqueles que vêm nos trazer o recado de Deus, e que geralmente são pessoas simples, pessoas que se prontificam a propagar o Evangelho, na pretensão e na intenção, com certeza, de colocar o povo mais próximo de Deus. O enviado de Jesus, somos todos nós, cada um, cada uma, não deve ter a pretensão de chamar a atenção para si mesmo, e sim para aquele que o enviou. A palavra que sai da nossa boca não é sua, é Deus falando através de seu mensageiro. Por isso que da nossa boca deve sair palavras de esperança, de alegria, de amor e conforto, não de ódio, de raiva, de rancor, que a gente às vezes ou percebe ou faz também, mas palavras que ajudem as pessoas. A humildade é a característica marcante de quem continua, com certeza, a presença de Jesus aqui na terra. Humildade é a virtude que mais nos aproxima da perfeição, que nos torna parecidos com Jesus. Mas é importante compreendermos: ninguém é humilde de nascença. A gente vai se tornando. Uma pessoa vai se tornando humilde à medida que ela reconhece as suas imperfeições, suas fraquezas, os seus pecados. Uma pessoa vai se tornando humilde à medida que vai reconhecendo também a sua limitação, as suas dependências de Deus. Como continuadores da missão de Jesus aqui na terra, devemos nos espelhar nele. E para que a nossa missão produza frutos, precisamos esvaziar de nós mesmos para nos encher da graça de Deus. A graça de Deus é a força motivadora que nos possibilita viver a nossa humanidade de forma divina. Amados irmãos e irmãs, que possamos nos colocar diante de Deus a serviço, assim como Jesus, que pegou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Devemos ser servos de todos e não querer ser maior ou mais importante ou diferente. O serviço deve estar a serviço da igreja, a serviço de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, te purificar neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por todo o universo meu reino anunciar, dizei a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade e de anunciar minha paz e de sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão e de anunciar minha paz e de sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Jesus te chama a ser servo
de todos aquele que quer seguir Jesus, seja o seu servo. Amém, aleluia, aleluia.